O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza de não sabermos orar. Ele continua, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia Sagrada de modo que ela fique clara para o ouvinte e ele possa colocar em prática na sua vida se assim o desejar. Temos estudado aqui a primeira epístola de João e hoje vamos ler capítulo 5, versículos 13 até o 21. Mas deixe-me dizer que se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um comentário de pelo menos 3 palavras. Você pode também tirar dúvidas e pode também acrescentar algum comentário que esclareça ainda mais o texto bíblico. Muito bem, vamos ao texto, capítulo 5 de 1 João, versículos 13 até o 21, até o final. Hoje nós terminamos a série na epístola de 1 João. Diz assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E essa é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leve à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. E assim João termina a sua epístola. Muito bem, aqui nos versículos 13, o subtítulo aqui na tradução que eu estou usando é o poder da intercessão, o poder da oração. Mas João fala mais do que isso nesse parágrafo e nós vamos ver esses diversos assuntos aqui, pelo menos 3. Ele começa dizendo: essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Ou seja, ele está escrevendo aos cristãos que creem em Jesus Cristo, que já reconheceram Jesus Cristo como Messias, creram em seu nome e têm a vida eterna. Então ele repete essa verdade: eu estou escrevendo a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Vocês creem em Jesus Cristo, têm no presente a vida eterna. Desde já você tem a salvação. Essa é a ideia aqui de João. Naturalmente que o cristão tem que crescer em santificação, crescer espiritualmente. Não é porque ele creu e tem a vida eterna que ele não precisa se preocupar com a sua vida de santificação. Pelo contrário, a Bíblia menciona isso inúmeras vezes, que é necessário que o cristão cresça espiritualmente, se desenvolva na fé, conheça as Escrituras, conheça Deus não só das Escrituras, mas também de ter experiência com Ele. Então tem a vida eterna e tem a necessidade de crescimento espiritual. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É muito importante aprendermos corretamente como é que Deus responde às orações, porque é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo: mas eu oro e Deus não responde às minhas orações. Temos que entender
o contexto e como é que Deus responde às orações. Tiago vai dizer que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos seus próprios desejos. Desejos egoístas é o contexto lá de Tiago. Então essa oração não vai ser respondida mesmo, porque não é segundo a vontade de Deus, é segundo o desejo egoísta de quem está fazendo a oração. Mas o texto de João aqui vai mais longe, o versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Os pedidos que lhe temos feito. Bom, esse texto nos remete para o texto de Romanos, capítulo 8. Paulo tem essa mesma teologia, e ele diz que, entre outras coisas, que nós não sabemos orar como convém. Olha o que Paulo escreveu agora em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Ele diz assim: da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza de não sabermos orar. Ele continua: porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui é o Espírito Santo. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós, pecadores, humanos pecadores, regenerados sim em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, continuamos sendo humanos e pecadores e não sabemos orar conforme a vontade de Deus. É isso que o texto está nos dizendo. Então temos o Espírito, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí o versículo 27 de Romanos 8. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Aquele que sonda, Deus sonda os nossos corações, conhece inteiramente o nosso coração, na verdade a nossa mente. Deus conhece de uma forma intensa a nossa mente e sabe quando que nós não sabemos orar como convém, porque somos humanos pecadores, arrependidos sim, mas pecadores. E então o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo, sabe qual é a mente de Deus, sabe qual é a vontade de Deus. Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que beleza esse texto. Nós, na nossa humanidade, na nossa fragilidade humana, na pequenez da nossa fé, nós muitas vezes fazemos orações egoístas e que estão fora da vontade de Deus. Mas o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós e diz no texto com gemidos inexprimíveis, ou seja, com muita intensidade. E aquele que sonda, e Deus que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. E sabe e intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Então esta oração, que é de acordo com a vontade de Deus, então será ouvida. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, nos nossos desejos egoístas, e não pedimos de acordo com a vontade de Deus. O ser humano foi criado para viver para a glória de Deus. Deus vai ouvir a oração que glorifique o seu nome. E não a oração que eu quero que seja respondida. Não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. E o Espírito Santo sabe qual é a vontade de Deus, e então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, voltando a João, versículo 14, essa é a confiança que temos. Ou seja, juntando a teologia de Paulo, que nós temos o Espírito Santo habitando em nosso coração. A confiança, João diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, conhecer Deus e a sua vontade através da sua palavra, através de oração,
conhecemos e temos intimidade com Deus, e então o Espírito Santo vai interceder por nós segundo a vontade de Deus. E sabemos que Ele nos ouve, e aqui João vai dizer, sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se esse pedido, se essa oração for de acordo com a vontade de Deus, então nós sabemos que vamos obter a resposta dessa oração. Paulo também, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ao invés de nós nos preocuparmos, devemos orar. E ele diz, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Paulo lá em Filipenses, ele fala de sejam conhecidas as vossas súplicas, as vossas orações, pela oração. Oração é um termo genérico que fala de vivermos para a glória de Deus, de adorarmos a Deus em oração. Pelas súplicas, daí aos pedidos, e com ações de graça, gratidão nos nossos corações. E então essa oração que o Espírito intercede por nós, que se compõe de adoração, de reconhecimento da grandiosidade, santidade e grandeza de Deus, então nós reconhecemos isso, podemos fazer esses pedidos conforme a vontade de Deus, mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, e ações de graças, e então nós seremos atendidos. Muito bem, versículo 16 e 17, nós temos um texto mais difícil, mas nós vamos tentar esclarecer aqui. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. E isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, por esse não digo que deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva para a morte. Ora, no contexto bíblico, apenas um pecado leva para a morte, usando a linguagem de João. Apenas um pecado não é perdoado, que Jesus ensinou lá no texto de Mateus. Não anotei aqui o capítulo e o versículo, mas que Jesus ensinou, que eu falei Mateus, mas é Marcos na verdade, e que o pecado, ele diz lá, todos os pecados lhe serão perdoados. Se arrepende, pede perdão, é perdoado o pecado. Com a ação do Espírito Santo, iluminando a nossa mente, ensinando-nos a pedirmos, nos arrependermos e pedirmos perdão de todo e qualquer pecado, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado que leva para a morte. Que nós temos esses dois textos nas Sagradas Escrituras se referindo a pecado que não é perdoado. Ou na linguagem de João, pecado que leva à morte. A ideia aqui é de morte espiritual, de não ter a salvação. É o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E como é que eu sei se eu pequei contra o Espírito Santo? Bom, eu sempre digo assim, se você tiver essa preocupação, já é um bom sinal de que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não teria essa preocupação e não teria esse desejo de não pecar contra o Espírito Santo, porque é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu tenho essa preocupação, é sinal que minha consciência está tranquila e que eu não cometi esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Os estudiosos têm dito que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo consiste numa incredulidade persistente, numa má vontade ou numa ausência de vontade de querer arrepender-se, de crer em Jesus Cristo e de ter a vida eterna. Os estudiosos têm dito que é aquela teimosia, aquele cinismo diante de Deus e da sua palavra que impede a pessoa de pelo menos levar em conta o que Deus tem dito na sua palavra. Então a incredulidade total, esta seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não crer que Deus é Deus e que o Espírito Santo foi enviado para habitar no nosso coração mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Então a pessoa que não tem essa fé e que é cínico na crença, na possibilidade de crença, esse cinismo implica então em não levar Deus em conta,
e então isso seria blasfêmia contra Deus, contra a Trindade, né? Contra o Espírito, contra Deus, contra Jesus Cristo, contra o Espírito Santo. O texto de Marcos fala que é contra o Espírito Santo. Muito bem. E aí o versículo 17 diz assim: toda injustiça é pecado. Bom, João já disse aqui que o mandamento que Jesus veio nos trazer, o novo mandamento é esse: crer no nome do Filho de Deus e amar os seus irmãos e praticar a justiça. 3 características do novo mandamento: crer em Jesus Cristo, amar o irmão e praticar a justiça. Aqui nós vemos novamente João se referindo que a prática da justiça é um mandamento de Deus, porque ele fala que toda injustiça é pecado. Toda injustiça. Seja a injustiça social, seja a injustiça que eu cometo, às vezes comigo mesmo e com o meu próximo. Se eu sou injusto com o meu próximo, eu estou cometendo pecado. As injustiças sociais que nós vemos na nossa sociedade hoje, a desigualdade humana, isso é pecado. A desigualdade de condições de vida digna, isso é pecado. E nós, como seres humanos, crentes em Jesus Cristo, que têm fé e que amam o seu irmão, devemos proporcionar, sermos colaboradores da justiça social, da prática da justiça social. E o que estiver ao meu alcance, eu preciso fazer. Porque João já disse assim: ora, se alguém, estou lendo capítulo 13, versículo 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para com essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nem o amor a Deus e nem o amor ao próximo. E Jesus resumiu: o grande mandamento: amar ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. João vai repetir essas verdades aqui e vai dizer que a prática da justiça social implica também uma consequência natural de eu amar o próximo. Ora, porque se eu amo, João já disse que aquele que ama é capaz de dar a vida pelo irmão. E como eu não serei capaz, se eu tenho amor no coração, de ver o meu irmão passar necessidade e fechar o coração? Não tenho o amor de Deus derramado em seu coração. Não pode dizer que tem o amor de Deus derramado em seu coração. Por quê? Porque toda injustiça é pecado, diz João. Versículo 17. Toda injustiça é pecado. E daí ele diz: esse não é um pecado que leva para a morte. Por isso nós, nesse contexto de João, voltando a João, né, há pecado que leva à morte. Por esse não digo que se deva pedir. Eu queria a frase anterior: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a seu irmão. Se eu vejo o meu irmão cometer pecados, eu vou orar por ele. A nossa prática, infelizmente, é quando ver o meu irmão cometer pecado, é julgá-lo, condená-lo e falar para as outras pessoas. O texto está dizendo aqui que eu tenho que orar por ele. Se você vê algum irmão cometer algum pecado que não seja blasfêmia pelo Espírito Santo, então eu devo orar por ele, devo pedir por ele. E se eu tiver intimidade com ele, eu posso conversar com ele. E se ele pecou contra mim, eu tenho que falar com ele. É o mandamento de Mateus 18, sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, então leva uma ou duas testemunhas e toda a verdade será estabelecida. Ensinou Jesus em Mateus capítulo 18. Então, aqui o meu apelo, a minha insistência de que a graça de Deus derramada no nosso coração, através do Espírito Santo que habita em nós, essa graça precisa sair de nós em favor dos nossos irmãos que pecam. Precisamos ser graciosos com os nossos irmãos que cometem pecados e orar por eles, ao invés de julgá-lo, condená-lo e ficar fazendo fofoca a respeito disso. Toda injustiça é pecado, e falar mal do irmão também é. Julgar o irmão também é. E então, se eu amo meu irmão, eu vejo ele em pecado, eu vou lá dobrar meus joelhos e orar por ele. Adiante, versículos 18 e 19.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, na prática do pecado, é o contexto de 1 João aqui. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Eu vou me purificar a mim mesmo, não vou ficar cometendo pecado porque eu amo a Deus. E eu tenho que ter amor próprio. Então é isso que João está dizendo. Quem é nascido de Deus guarda a si mesmo de cometer pecados. Santificação, crescimento em santificação. Ser santo em todo o nosso procedimento na teologia petrina. E aí diz que guarda a si mesmo de pecar, e o texto é maravilhoso porque ele diz, e o maligno não pode tocar nele. O maligno não pode tocar nele. Nós não vivemos na prática do pecado. O pecado é um acidente na vida do cristão, porque nós guardamos a nós mesmos de viver em pecado. E o maligno não nos toca. Na teologia petrina, Pedro vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, tentando para nos tragar. Mas ele não pode nos tocar, ele pode até ficar ao redor. Mas o texto diz que o maligno não pode tocar nele. É por isso que eu, pessoalmente, e muitos estudiosos teólogos também dizem isso, que aquele que é verdadeiramente filho de Deus, que crê em Jesus Cristo, o Espírito habita nele, ele não pode ficar possesso pelo diabo. Possessão demoníaca no crente não existe, porque Deus habita nele, e Deus é luz, e o diabo é trevas, e as trevas não, e a luz com trevas não se misturam. Onde há luz, acabou as trevas. Se Deus habita no meu coração, o Espírito Santo está aqui dentro de mim intercedendo, né, segundo a vontade de Deus, e eu me guardo do pecado, então o diabo não me toca. Não posso ser possesso pelo diabo. Eu posso até ter uma pressão, que é isso que ele faz, fica ao nosso derredor. Né? Então tem a possessão e tem aquela pressão que o diabo fica fazendo. Mas ele não nos toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, daí afirma João. Nós somos de Deus e o mundo inteiro, o mundo aqui, as pessoas que habitam no planeta, que não tem Deus no coração, jaz no maligno. E daí nesses o maligno toca. Versículo 20, vamos adiante. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos que é o verdadeiro. Tem nos dado conhecimento, entendimento, mente para pensar, para ler e estudar a Bíblia. E então entender e reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiro. Nós estamos naquele que é o verdadeiro, em Jesus Cristo. Temos o Espírito Santo dando testemunho no nosso coração, conforme a teologia de Paulo, Romanos 8, 26. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estamos em Deus. Estamos no verdadeiro Filho de Deus. Se temos fé em Jesus Cristo, estamos em Deus. E ele termina a epístola com uma frase muito interessante. Filhinhos, aquela expressão fraternal, de amor fraterno de João. Cuidado com os ídolos. Idolatria não combina com Deus morando em nosso coração e na nossa mente. Qualquer idolatria. E idolatria é tudo aquilo que tira Deus do primeiro lugar da minha vida. Então muitas vezes é a cobiça, muitas vezes é a ganância, é o amor ao dinheiro, e até ídolos mesmo, conforme algumas pessoas adoram. Então, mas a idolatria, né, Paulo vai dizer em Efésios, repete em Colossenses, que a cobiça é idolatria. Então temos que tomar cuidado. Cuidado com os ídolos, cuidado com a cobiça, cuidado com o amor ao dinheiro, cuidado com a ganância. Isso tudo tira Deus do centro da nossa vida e é idolatria. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.